Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 4, exercício número 42. Vamos ao enunciado. Vapor a 75 kPa e 8% de título está contido em um arranjo pistão-cilindro com mola, como mostra a figura P442. Com um volume inicial de 2 metros cúbicos. O vapor é então aquecido até que seu volume seja de 5 metros cúbicos e sua pressão seja de 225 kPa. Determine o calor transferido e o trabalho produzido pelo vapor durante esse processo. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar o calor transferido e o trabalho produzido aqui durante o processo para esse sistema aqui pistão-cilindro com mola, tá? Então, temos aqui, ó, definindo o nosso sistema, né? Então, pegando aqui a fronteira, ou seja, toda aí a massa de vapor que está dentro aí do pistão cilindro. Esse vai ser o nosso sistema, o nosso volume de controle, tá? Ou seja, temos aqui uma fronteira móvel. Esse vapor aqui pode diminuir o volume ou pode aumentar, ou seja, comprimir ou expandir, tá? Então, para esse nosso sistema, para resolvermos, vamos fazer algumas hipóteses, tá? Primeira consideração aí a se fazer, né? Temos aí, acabamos de colocar aqui a fronteira do nosso sistema. É um sistema fechado, tá? Que é estacionário. Portanto, se é o sistema estacionário, a variação da energia cinética e a variação da energia potencial são zero. Segunda hipótese que a gente vai fazer é que o único trabalho presente no sistema é o de fronteira, tá? Então a gente vai ter variação do volume, né? Tá indo de 2 para 5, ou seja, estamos tendo uma expansão nesse caso, então o volume aumentou. Então, o único trabalho presente é o de fronteira, que é a variação do volume. Próxima hipótese a de se fazer, a energia térmica presente. A energia térmica do cilindro, tá? É desprezível. Toda a energia aí térmica que o cilindro tiver, tá? A gente despreza. E vamos ter aí que o processo de expansão ou compressão, né? Nesse caso aí, já podemos ter definido que vai ser uma expansão, que vai ser de 2 para 5. O processo de expansão ou compressão ocorre no quase equilíbrio, tá? Então, essas são as hipóteses aí a se considerar, tá? Ou seja, a pressão aqui, ó, ela vai variar de forma linearmente, tá? Quando ocorrer a expansão, ou seja, estamos aí considerando a condição de um quase equilíbrio quando movimentar aí a mola, quando tivermos aí a presença da entrada de calor no sistema. Então, feitas as hipóteses, a gente vai aplicar o balanço de energia, tá?
para sistema fechado e estacionário, que é a energia que entra no sistema menos a energia que sai é igual à variação de energia do sistema, tá? Ou seja, temos aí a primeira lei da termodinâmica. Então vamos analisar, né? Essas energias aqui que entram e saem é energia líquida transferida, tá? Que pode ser na forma de calor, pode ser na forma de trabalho ou na forma aí de massa, tá? E a variação de energia do sistema, a gente tem que a variação da energia cinética, a variação da energia potencial e a variação da energia interna, tá? E aí existem outras energias também, mas consideradas aí essas três energias. Então, tendo isso, a gente pode analisar aqui o nosso sistema. O que a gente tem de entrada de energia? A gente tem o calor que entra aí no sistema, né? Para que ocorra a expansão. Então, a gente tem um calor de entrada, tá? Não temos mais nada aí entrando. E de saída, tá? Como a gente tem aqui uma expansão, o trabalho, né, tá saindo do sistema. Então, trabalho de fronteira de saída, tá? Se houvesse uma compressão, a gente teríamos um trabalho de fronteira de entrada, e seria um trabalho positivo. Isso é igual, tá? Então, não temos aí condição de massa, tá? Não tem entrada, variação de massa no sistema, a massa permanece constante dentro do sistema. Então, a gente só tem calor e trabalho, e o único trabalho é o de fronteira que a gente tem aqui, que é a fronteira de saída. A variação de energia do sistema, a variação da energia cinética, a gente sabe que é zero, a gente tem aí um sistema estacionário, e a variação da energia potencial, a gente sabe que também é zero. Então, vai ficar só a variação da energia interna, que a gente pode escrever na forma específica, como a massa aqui dentro é constante, né, dentro do sistema, massa que multiplica a variação da energia interna, que vai ser a energia interna no estado 2 menos a energia interna no estado 1. Isolando aí o calor de entrada na equação, a gente vai poder escrever que é a massa que multiplica a energia interna no estado 2 menos a energia interna no estado 1 mais o trabalho de fronteira de saída. E vamos marcar como equação 1, tá? Então, temos aí a equação determinada para calcular o calor transferido. Mas para determinar aí esse calor, vamos precisar definir o estado. Precisamos da energia interna no estado 2, precisamos da energia interna no estado 1, precisamos calcular o trabalho de fronteira, tá? E também precisamos calcular qual é a massa aí presente aqui dentro, tá? Então, vamos começar aí definindo os estados, né? Então, vamos aí para o estado 1. O estado 1, né? A condição aí do meu sistema é que eu tenho aí uma pressão de 75 kPa. Então, uma pressão 75 kPa. E ele dá aí um título de 8%, ou seja, o título é a quantidade de vapor, que é dado por x1, tá? Aqui está em porcentagem, em decimal, divide por 100 é 0,08, tá? Então, como ele deu a condição de título, significa que temos aí líquido mais vapor saturados, tá? E aí, vamos direto na tabela de saturados, tá? O estado está definido e a gente precisa ler aí as propriedades. Então, vamos entrar aí
na tabela, tá? Como é entrada de pressão, a gente vai entrar na tabela A5, líquido e vapor saturados. Aí vamos entrar aí na pressão, tá? De 75 kPa. A tabela aqui tá reduzida, tá? Para mostrar aí os valores mais próximos para vocês. Então, o que nos interessa encontrar aí para o estado 1? Como a gente precisa de massa e vamos precisar calcular trabalho de fronteira, a gente precisa do volume específico. Então, a gente vai ler aí o do líquido saturado, que aqui é o valor de 0,01037, e temos o do vapor saturado, que é 2,2172. Então, temos que fazer uma mistura entre os dois e a equação que vai definir o volume específico em 1 vai ser igual aí a quantidade x1 que é a quantidade de vapor que vai multiplicar o volume específico do vapor. Aí, mais, se eu tenho x1 aí de vapor, a quantidade de líquido é 1, que é o 100% total, menos a quantidade de vapor, ou seja, x1, que multiplica o volume específico do líquido. Então, substituindo pelos valores, volume específico V1 vai ficar o título 0,08, volume específico do vapor, que é 2,2172. Aí vamos ter mais aqui 1 menos o título, né, que é o 0,08, que dá 0,92, né? Somando aqui daria o 100%, que é 1, vezes o volume específico do líquido, que é o 0,00, aí 1037, sendo que os dois termos aqui estão na unidade de metro cúbico aí por quilo. Então, a gente vai poder calcular o volume específico 1 como sendo igual. Então, a gente tem 0,08, que multiplica 2,2172, mais 0,92, que multiplica 0,001037. Então, temos um valor aí de 0,17833, deixar com 5 casas aí, em metro cúbico por quilo. Então, o volume específico 1, ele está aí definido, tá? A gente também vai precisar aí da energia interna, tá? Do estado 1, que vai ser aí a proporção que a gente vai pegar. Então, aqui, ó, do líquido, né? E aqui a gente, como para a energia interna a gente tem a diferença, tá? Que é do líquido vapor, a gente pode utilizar a equação com a diferença de líquido vapor, tá? Que seria definida da seguinte maneira: o 1 vai ser igual aí o título 1, que multiplica aí a quantidade de energia interna líquido vapor mais a energia interna do líquido, tá? Então, a gente pode utilizar essa equação, tá? Que é essa mesma equação aqui de proporção desenvolvida. Quando a gente desenvolve aqui, fica V do vapor e menos aqui o V do líquido. Essa diferença é esse valor aqui. Só que para o volume específico, nesse caso, a gente não tem a tabela de diferença entre eles, tá? Para a energia interna, a gente tem, então vamos utilizar essa equação. Então, x1 fica 0,08. A energia interna de diferença líquido-vapor, se eu pegar esse valor menos esse, vai dar esse aqui, que é 2111,8, tá? Mais energia interna aí do líquido, que é 384,36. A unidade dos dois termos está em kJ aí por quilo. Então, a energia interna em 1 vai ser dada
Como? Aí calculando, a gente tem 0,08 vezes 2.111, aí 0,8 mais 384,36. Então a gente tem o valor aí de 553,30 na unidade quilojoule por quilo. E agora a gente vai definir o estado 2. O estado 2, tá? A gente tem a condição aí que é de 225 quilopascal. A pressão 2 é de 225 quilopascal. E a condição que ele nos dá é que foi para um volume de 5 metros cúbicos. Então, eu tenho volume 2 de 5 metros cúbicos, mas o volume 2 não. Aí define o estado, que define o volume específico. Então, para definir aí o estado 2, eu preciso encontrar quem é a massa. Mas eu já tenho o volume específico 1. Então, a gente pode escrever aí, do volume específico 1 vai ser dado pelo volume 1 dividido pela massa. Portanto, temos aí que a massa vai ser dada pelo volume 1 dividido pelo volume específico. Então, vamos ter V1, o volume inicial 1 é de 2 metros cúbicos e o volume específico aí de 1, calculamos como 0,17833 em metro cúbico por quilo. Aí vamos ter aí metro cúbico corta com metro cúbico, o quilo que está dividindo passa lá em cima multiplicando. Então vamos ter aí o valor da massa. Então vai ficar 2 dividido por 0,17833. Então temos o valor aí da massa de 11, aí vírgula, vou colocar 215, tá? Deixar com mais algarismos aí, em quilo. Tá? Então temos a massa. Agora que temos a massa, podemos calcular então o volume específico 2. O volume específico 2 vai ser dado por V2 dividido pela massa. V2 é 5 metros cúbicos dividido pela massa, que a gente calculou aí, de 11.215 quilos. Então, o volume específico 2 vai ser igual, que a gente já tem o resultado da massa, então 5 dividido pela resposta, a gente tem aí um volume específico de 0,445, aí 8 arredondando aqui, deixando com 5 casa, 8,3, tá? Arredondando aqui, em metro cúbico por quilo. Então, agora temos o estado 2 definido. Então, aí a gente continua na mesma tabela e vamos verificar se esse volume específico está entre o volume específico do líquido e do vapor na pressão aí de 225 kPa. Então, entrando na tabela, ó, a 225 kPa, né, a pressão em quilopascal, a gente vai analisar o volume específico do líquido. A gente tem aqui 0,001064 e vamos ver o volume específico do vapor. A gente tem o valor aí de 0,793329, ou seja, esse valor aqui, 0,44, está entre os dois. Ou seja, o volume específico do líquido é menor que o volume específico 2, que é menor que o volume específico do vapor. Portanto, está aí na condição de líquido mais vapor saturados. Então, eu preciso calcular qual que é a proporção que eu tenho de vapor, ou seja, eu preciso calcular o título 2 para podermos encontrar aí qual vai ser a energia interna em 2, tá? Então, para calcular o título em 2, a gente vai pegar o volume específico de 2 menos o volume específico do líquido, dividir pelo volume específico do vapor menos o volume específico do líquido.
Então, em 2, a gente sabe que é 0,44, aí 583, todos estão na mesma unidade, vou ocultar a unidade, o x sai adimensional, né, em decimal. Aí o do líquido é 0,001064, dividido aí pelo do vapor, que é 0,79, aí 329 menos o do líquido 0,001064. Então vamos ter o título 2 como sendo, a gente tem 0,44583 menos 0,001064 dividido por 0,79329 menos 0,001064. Então, temos um título aí de 0,5614, tá? Então, esse é o título 2. E com o título 2, aí a gente pode encontrar agora quem é o 2, tá? Usando a mesma fórmula ali, estrutura da equação, o 2 vai ser o x2 vezes o U do líquido vapor mais o U do líquido. Então, o 2 vai ser igual a 0,5614, que multiplica. Aí, multiplica o líquido vapor, que é 2012,7, mais a energia interna do líquido, que é o 520, aí, 0,47. As duas unidades aqui dos dois termos tá em kJ por quilo, que é a unidade de energia interna. Então, vamos poder calcular que a energia interna em 2 vai ser dada como aí 0,5614, que multiplica 2012,7 mais 520,47. Então, temos o valor aí de 1.650, aí arredondando aqui, 4 em kJ por quilo. Essa é a energia interna em 2. Bom, agora vamos calcular o trabalho de fronteira de saída. O trabalho de fronteira de saída é igual à integral de um volume 1 ao volume 2 da pressão dV, tá? Definição de trabalho de fronteira. Temos aqui nesse caso uma mola, tá? Então a força aqui aplicada sobre o pistão, tá? A força da mola, tá? É uma força linear devido à constante da mola. Então a gente vai ter aqui nessa consideração que essa pressão vai ser uma pressão média entre o estado 1 e o estado 2. Então, para o cálculo aí nesse caso, quando que a gente tem a mola, na condição que a gente está considerando de quase equilíbrio, o trabalho de fronteira S vai ser considerado como uma pressão média, tá? Vezes a integral de um volume 1 a um volume 2 dV. Ou seja, aí vamos ter que a pressão média, a integral de dV da V, vai ser a variação de volume V2 menos V1. Temos aí a variação de volume, 5 menos 2. E aí precisamos encontrar a condição de que é uma pressão média, ou seja, o trabalho de fronteira aí vai ser igual. Pressão média é a pressão em 1 mais a pressão em 2 dividido por 2, vezes aí a variação de volume, V2 menos V1, tá? Podemos calcular então o trabalho de fronteira de saída como sendo, quem é a pressão 1? 75 kPa. Então, 75 mais, quem é a pressão 2? 225. Na unidade de quilopascal, ou seja, vezes 10 a terceira, que é o que corresponde ao quilo, tá? Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, escrevendo aí, Pascal de força sobre área, dividido por 2, que multiplica aí a variação de volume. V2, que vai ser 5, menos V1, que é 2,
tá? Os dois termos estão na unidade de metro cúbico. Aí vamos ter aí 1 metro quadrado, simplifica com cubo, a gente tem aí o Newton vezes metro, que é joule. Se a gente deixar aqui o 10 a terceira em evidência, ele continua valendo aí o quilo, e aí fica quilojoule. Então a gente vai ter 75 mais 225, que dá aí 300 dividido por 2, que dá 150. Aqui 5 menos 2 dá 3, 150 vezes 3, temos que o trabalho de fronteira de saída é 450 na unidade de quilojoule, tá? Bom, para mostrar para vocês essa condição aqui da pressão média, vou fazer aqui, tá? Antes de calcularmos aí o calor, vou fazer o diagrama, tá? De pressão em função do volume específico, tá? Então, temos aqui o volume específico, aqui a pressão, a curva padrão aí da distribuição. Aí vamos ter, marcando os pontos aí, o estado 1 a 75, né? Então, vamos pegar aqui, vamos marcar uma pressão, tá? Vou pegar aqui, esse é o ponto, e eu tenho aí um volume específico 1, tá? Na pressão de 75, colocando aí a pressão aqui em quilopascal, volume específico em metro cúbico por quilo. Aí então temos aqui o ponto do estado 1, tá? Dentro aqui da curva, né, que é líquido mais vapor saturado. Estado 2 foi para uma pressão um pouco maior, de 225 kPa, né? E o volume específico aumentou. Pegou aqui, né? Então, a gente pega aqui, nessa direção, aqui, vou ficar mais para cá. V2, tá? Aqui seria um ponto 2 em 225. Então, do estado 1 foi para o estado 2. Ou seja, o trabalho de fronteira, né, é exatamente a área aqui embaixo da curva, tá? Ou seja, o trabalho de fronteira de saída vai ser igual à área. O que seria a área? Que é a área do trapézio, que seria a base aí menor, a base menor seria aí pressão 1, que é aqui o 75. Aí mais a base maior seria a pressão 2, dividido por 2, tá? Vezes a altura aqui do trapézio. A altura, né, seria a diferença aí de V2 menos V1. Aí a gente encontraria o trabalho específico. Quando a gente multiplicar pela massa, a gente tem aí o volume total e a gente tem o trabalho de fronteira, que seria aí, né, aqui a diferença V2 menos V1, tá? Então aí está explicado porque a gente considera uma pressão média quando a gente tem uma mola aplicada num cilindro pistão. E calculando aí, né, para finalizar, o calor, já que agora a gente tem todos os termos, o calor que entra vai ser igual à massa. A gente encontrou um valor da massa de 11,215 na unidade quilo, tá? Que multiplica a diferença aí de energia interna específica. O 2 a gente achou como 1650,4, aí menos a energia interna de 1, que a gente achou de 553,3, sendo que os dois termos estavam na unidade aí de quilojoule
por quilo, tá? E mais aí o valor do trabalho que a gente acabou de encontrar de 450 kJ. Aí aqui a unidade de quilo vai cortar com quilo, vai ficar a unidade de kJ com kJ. Vamos poder calcular aí o calor de entrada como sendo 11.215 que multiplica 1650.4 menos 553.3 mais 450. Então vamos ter aí que o calor de entrada vai ser no valor de 12.750, arredondando aqui, deixando só os inteiros, 54 na unidade de kJ. Esse é o valor do calor de entrada aqui, para que tenha a variação aí de volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos, na variação de pressão de 75 a 225 kPa. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!